Olá amigos do canal do nosso lar Francisco de Assis. Hoje, junho, estamos dando continuidade ao projeto online no YouTube. Nosso objetivo é contribuir com um pouco de luz para os nossos caminhos, assim como nosso trabalho dentro de nossa instituição. Somos uma casa que nasceu para ser uma seara de amor, congregando e conclamando a todos que querem ser seareiros do Mestre Jesus, aprender e compartilhar o Evangelho na prática. Torna o nosso fardo mais leve e o jugo bem mais suave. Essa é a nossa proposta. Por isso lhes convido a todos. Venham fazer parte de nossas atividades, sejam voluntários, doe seu amor, dedique-se na sua autotransformação. Aprendamos o quanto antes a usar a caridade para aprender a amar. Conheça as nossas atividades, contribua com o seu serviço. Doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, o seu amor. Ajude-nos a fazer um mundo um pouquinho melhor, a partir da sua própria melhoria, da sua própria transformação. Siga-nos no Instagram, @nosso lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas publicações, seja um sócio contribuinte. Esta obra necessita de cada um de vocês. Hoje abordaremos o capítulo 11, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Amar ao próximo como a si mesmo, em que a passagem evangélica diz: o mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Vejamos a passagem de Mateus 23, 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Interessante lembrarmos que os fariseus e os saduceus eram os dois principais grupos religiosos que haviam em Israel. No tempo em que Jesus viveu na terra, os fariseus tinham uma mentalidade mais religiosa, enquanto os saduceus estavam mais voltados para a política. Os fariseus, o mais poderoso grupo religioso da época de Jesus, eram muito rígidos em sua obediência a essas tradições e as consideravam mais importantes do que as palavras dos profetas. Daí o destaque para o orgulho, eram extremamente orgulhosos. Enquanto que os saduceus eram um grupo político-religioso que integrava a sociedade judaica no tempo de Jesus. Este grupo era formado por grandes proprietários de terras, anciãos, e pelos membros da elite sacerdotal. Eram detentores do poder e controlavam a administração da justiça do Sinédrio, o Tribunal Supremo da época. Os saduceus acreditavam que Deus nunca interferia na história de modo a afetar a vida dos homens. Então, os saduceus acreditavam que o homem tinha total livre-arbítrio, e tudo o que acontecia, bem ou mal, era resultante do próprio curso da ação e autodeterminação humana, embora houvesse muita intolerância e desconfiança mútua. Entre esses grupos, eles se tornaram aliados em seu ódio contra Jesus. Características positivas dos fariseus: pregavam obediência a todos os mandamentos de Deus. Criam em uma ressurreição corpórea e da vida eterna. Criam em anjos e demônios. E as negativas: comportavam-se como se suas regras religiosas fossem tão importantes quanto as leis de Deus para a vida. Sua devoção era, na maioria das vezes, hipócrita. Com frequência, procuravam levar outros a viver à altura de padrões que nem eles mesmos seguiam. Criam que a salvação vinha da perfeita obediência à lei. Tornaram-se tão obcecados pela obediência a cada detalhe da lei que ignoraram completamente a mensagem da misericórdia e da graça da parte de Deus. Estavam mais preocupados em passar a imagem que eram bons do que de obedecer a Deus. Enquanto que os saduceus tinham por característica: criam fortemente na lei de Moisés e na pureza levítica. Tinham uma mentalidade mais prática que os fariseus. Negativamente, eles acreditavam apenas na lógica, atribuindo pouca importância à fé. Não criam que todo o Antigo Testamento fosse a palavra de Deus, não criam na ressurreição corpórea nem na vida eterna, não criam na existência de anjos e demônios. Estavam frequentemente dispostos a transigir sobre seus valores com os romanos e outros, a fim de manter sua posição influente.
Mas importa dessa lição crística que a busca humana atual resume nessa lição. Ou seja, o homem está ainda parado na necessidade da aprendizagem do amor. E qual é a lição? Ama teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua fé. Aprenda com os seus desígnios, ou seja, aprenda as suas leis, as leis divinas. Coloque-as em prática. Pois quando falamos aprender, significa exclusivamente aplicar essa lei. Quando a gente fala em Deus, a gente fala Deus igual a amor. Se Deus é amor, então o que o Mestre nos trouxe de necessidade primária? Nós que ainda estamos saindo do berço da ignorância e primitividade, é que temos que entender e compreender esse Deus. Moisés nos ensina a romper com a diversidade de divindades que o homem criava, nos transferindo a importante lição de que Deus é um e único. Jesus nos traz no seu Evangelho, que é a boa nova do reino de Deus, e afirma: o Mestre ama teu Deus sobre todas as coisas, de tudo, e que tudo lhe será lhe repassado por consequência. Essa é a nossa principal e primeira lição. Nos repetimos nas reencarnações única e exclusivamente para concretarmos em nós esse amor. Um reino não pode estar cindido ao meio, pois amamos e nos devotamos a um único Deus, ou escolhemos a Mamon. A lição maior da humanidade é deixar essa fase instintiva, fase inicial, a todos os seres em escala evolutiva, transformando o instinto em sentimento de amor. Em O Livro dos Espíritos, questão 888, indaga Kardec sobre a esmola e os Espíritos nos repassam uma bela lição. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Veja o que os Espíritos nos ensinam. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Por esse motivo, o mandamento maior deve ser conjugado com o que lhe é semelhante. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Ou como está escrito no Evangelho, façamos aos outros o que queiramos que nos façam. Vejam como é sábia a lição do Cristo, pois nos ensina o caminho como devemos amar a Deus, amando aos nossos semelhantes. Essa é a dica. Não precisamos questionar a existência divina. Ela está ao nosso lado. Está em todos os seres que nos arrodeiam. Eles são Deus, como nós mesmos para eles. Nós somos para eles. Respeitar, compartilhar, auxiliar o nosso próximo, esse deve ser um caminho a ser buscado incessantemente por todos nós. É concreto, não há devaneios. A religiosidade está em todos os lugares. A seara divina é imensa. Os ceareiros é que ainda não se predispuseram a servir. Mas a lição do Evangelho é clara. Vamos nos alistar imediatamente nos exércitos de auxílio aos mais necessitados. Vamos nos lançar a sermos aprendizes e servidores. Lembremos que nós somos também os servidores da última hora. Receberemos, pois, a mesma remuneração dos santos, que já se lançaram há mais tempo. Temos que crer. Essa é a maior lição a ser aprendida por todos nós, seres humanos. Não adianta desenvolvermos nosso intelecto ao extremo, sem que, paralelo, já tenhamos o aprendizado da lei do amor. O amor é o elo que nos liga a Deus. Sem o aprendizado da lei do amor, não seremos matriculados na escola futura da humanidade. Seremos réprobos. A nossa proposta do nosso Lar Francisco de Assis é aplicarmos essa lição na prática e com louvor, compartilhando a nossa própria vida. Implica em fornecermos as nossas experiências, transferirmos os nossos conhecimentos, aquelas almas que ainda não tiveram a oportunidade de ver a Deus. Lembremos que a nossa alma se alimenta dos bons pensamentos e dos bons sentimentos, além de colocarmos em prática a lição mais importante do Evangelho. Nos sentimos felizes, os nossos sofrimentos são aliviados, nos dando capacidade de continuarmos nessa nossa jornada terrena em paz. Vamos implementar as lições do Evangelho nas nossas vidas? Esse é o nosso convite a vocês que assistem os nossos vídeos. E nós temos a seara para o labor do Cristo. O nosso lar é a escola que se apresenta para nós, pois intentamos exatamente o que o Mestre nos ensinou. O nosso trabalho é o desenvolvimento do amor. As nossas tarefas são sintetizadas por esta linda lição evangélica. Mais uma vez, convido a vocês, venham nos conhecer. Nossa experiência terrena é cíclica e carece de compreendermos e divulgarmos a todas as pessoas do nosso círculo mais próximo, pois é a ação do Consolador prometido que nos trará conforto,
ao enfrentarmos as nossas dívidas, que possuímos um credor implacável, incorruptível, que é a nossa própria consciência. O nosso barco espiritual ainda navega nas águas da inferioridade. Contra anos de escuridão, estamos agora querendo acender a luz do amor. Tenhamos fé que é possível alcançarmos novos voos. O amor é nossa senha para vermos a Deus. Sofreremos a tentação da empáfia e da intransigência, da inflexibilidade, da intolerância, para que possamos aprender a ter consideração, clemência, condescendência, compaixão, condoimento, condolência, humanidade. Amar é exercício de compreensão de Deus. Se não analisemos a nossa própria existência, quantos pecados nos moveram até os dias atuais? És capaz de responder? Quantos pecados contra o Pai tu, na sua consciência, cometeste? Analisa a tu mesmo e veja que o sol nasce todos os dias para que tenhas vida. Vê que a natureza nunca te faltou o alimento para a manutenção do corpo. Vê que os dias nascem sempre para que tu tenhas a oportunidade do recomeço. Isso verdadeiramente é o amor em prática. Deus nos ama incondicionalmente. Agora é a nossa parte de amá-lo. Da mesma forma, incondicional. Não importa o que ocorre no mundo dos homens. Nosso amor a Deus deve ser constante. Devemos torná-lo um hábito. Repetirmos com tanta frequência que nossas reações instintivas demonstrem sempre o amor que temos ao Pai, refletindo aos nossos semelhantes. Amar e introjetar e compreender a Deus. Da mesma forma como Ele conhece os nossos mais profundos sentimentos e pensamentos, nós devemos conhecer ao Pai. Um convite fica a todos nós. Recomecemos as nossas vidas agora. Vamos nos matricular nas mais diversas escolas de caridade. Transfere para teu irmão o que o teu Pai te dá todos os dias, pois Ele é amoroso para contigo. Serve ao Pai utilizando o verbo. Estende a tua mão aos mais necessitados. Foge da preguiça que te prende ao solo infértil, da mesmice, e coloca em prática o que Deus pratica, esse amor que está dormitando na tua alma. Lembra diuturnamente como és amparado pela providência divina e passa a amparar a todos os que te buscam impedidos, mesmo que sejam aqueles que te fustigaram a carne contra a tua vontade, mesmo aqueles que tinham na consideração de injusto opositor, mesmo sabedores de nossas carências e necessidades, mesmo diante da guerra que criamos ao nos afastarmos do Pai. Mesmo assim, ouve a palavra do Cristo que diz: ama teu Deus sobre todas as coisas. Concluo exercitando essa lição do amor e convido a todos vocês a construir o reino de Deus dentro de vós, por meio do Evangelho deixado pelo Mestre Jesus, compreendendo as leis divinas a partir do exercício do amor, com todas as nossas reservas de forças possíveis, pois na escola da transformação em que estamos matriculados, não nos basta apenas não fazer o mal, temos que nos dedicar a fazer o bem com todas as nossas forças do coração. Os Espíritos nos dão a dica de como fazer isso, exercitando a caridade. Venha, junte-se a nós, só falta vocês para nos completar. Deus é conosco. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.